Olá, torcedor tricolor, você está de volta ao canal Grandes Momentos do Jack. E vamos falar hoje sobre a preparação do tricolor para a disputa das quartas de finais do Campeonato Catarinense. Essa tem de ser uma das partidas mais importantes do tricolor nos últimos 5 a 6 anos. A empresa, Motorista PX, patrocinadora do tricolor, liberou 4 ônibus exclusivos para os sócios, totalmente na faixa. Ao total, são 172 vagas disponíveis. Os ônibus estão todos equipados com banheiros e frigobares abastecidos com os energéticos da Red Horse, patrocinadora do clube também. Para ter direito a uma das vagas, é necessário enviar e-mail para marketing@jack.com.br informando no assunto Motorista PX me leva para Floripa. Além disso, deve ser informado no e-mail nome, CPF, telefone, data de nascimento e comprovante do ingresso. É necessário ser maior de 18 anos e ser sócio do Jack, seja nos planos pagantes ou no torcedor JJ. Até o fechamento do roteiro, ainda havia algumas vagas disponíveis. Os ingressos não estão inclusos, então deverão ser adquiridos no site futebolcard.com. Aliás, em se falando de ingressos, os mesmos estão sendo comercializados no valor de R$ 40. No início da semana, o Avaí chegou a divulgar que para o setor de visitantes, o valor dos ingressos seria de R$ 200. Segundo Charles Fischer, as duas diretorias tinham um acordo que o valor máximo nos dois jogos seriam de R$ 50. Logo na sequência, o presidente D'Artagnan informou que os valores estavam errados e que seriam R$ 40. E realmente, o Avaí corrigiu a informação e os ingressos estão sendo vendidos por R$ 40, reforçando no site futebolcard.com. O Jack realizou um treino aberto nesta quinta-feira para sua torcida. O momento ficou marcado por uma sessão de autógrafo dos jogadores ao final do treino. O clube liberou algumas fotos do evento. Lucas Mendes está fora do jogo da volta. O lateral direito tricolor, que vinha se recuperando tecnicamente no campeonato, acabou se machucando sozinho no final do primeiro tempo, no jogo do último sábado na Arena Joinville. Segundo o clube, o jogador teve uma ruptura total do tendão patelar. O mesmo já passou por cirurgia e deve ficar fora dos gramados por pelo menos 9 meses. Lucas Mendes, uma boa recuperação para você, rapaz. Para o jogo contra o Avaí, o Joinville tem à disposição tanto o lateral direito Bernardo, que substituiu o Lucas Mendes na última partida e não comprometeu, quanto o Diego Renan, que é lateral esquerdo de origem, mas atua nos dois lados e inclusive já jogou na lateral direita do Jack em algumas oportunidades nesse campeonato. O experiente lateral direito também estava lesionado e voltou no último jogo, mas acabou não saindo do banco. Com isso, para o jogo de volta, o Jack deve ter a seguinte equipe: Glauco, que volta à meta depois da expulsão contra o Nação. Na lateral direita é a única dúvida, que seria entre Diego Renan e Bernardo. Eu acredito que o Fabinho deve ir na experiência de Diego Renan. A dupla de zaga, acredito que vai se repetir a do último jogo, que seria Carlos Alexandre e Lucas Souza, que era titular, perdeu a posição para o Zé Alisson e agora recuperou. E na esquerda, Marcos Vinícius. Não acredito que o Fabinho volte com Diego Renan na esquerda e use Bernardo na direita. Ele vai querer mexer o menos possível na equipe e ter uma equipe mais experiente. No meio, acredito que continuam os dois volantes. Evanderson e Bruno Silva devem ser os escalados. Bruno Silva é esse que já faz 2 jogos que não toma cartão amarelo, deve estar até com uma certa abstinência. Na frente, Varley deve ser a 10. E no ataque, o trio que já está bem consolidado. Guilherme Cachoeira e Vitor Leque nas pontas, e eles fazendo a inversão o tempo todo. E no centroavance, o artilheiro Yuri Marmucci. E aí, o que o Jack precisa para se classificar para a Série D, que é o grande objetivo do clube nesse ano? Diferente do que muitas pessoas pensam, o Jack não depende só de si para terminar o sábado já classificado para a Série D de 2025. Por outro lado, também não precisa de uma classificação para garantir. Então vamos lá, o que precisa? Com 4 clubes sem série disputando o campeonato ainda e nenhum confronto direto, se os 4 clubes passarem para as semifinais, a decisão da vaga da Série D ficaria para as semifinais. Os 4 times então são Jack, Barra, Marcelo Dias e Ercílio Luz. Se os 4 passarem, aí a decisão vai para a próxima fase. Quem passar está garantido. Eu acredito que o Marcelo Dias já deva estar garantido também, que ele ficaria na pior das hipóteses como terceiro. Mas é isso. Isso é uma impossibilidade. Eu acredito que não acontecerá. Se o Jack passar pelo Avaí, depende de que pelo menos um dos times sem série seja eliminados.
Nessa sexta-feira, o Barra enfrenta o Figueirense fora de casa. O time da capital leva uma vantagem de 3-1 do jogo de ida, aliás, e deve garantir a classificação. Se isso acontecer, o Jack já entra em campo no sábado sabendo que uma vitória classifica o time diretamente para a Série D. Caso o Jack seja eliminado pelo Avaí, aí só tem uma chance de classificação, que seria a eliminação do Ercílio Luz diante do Criciúma. O primeiro jogo foi 1-1, foi fora de casa, né, do ponto de vista do Criciúma, e agora o Criciúma joga em casa, querendo garantir a classificação. O Criciúma é o único time catarinense na Série A, é o atual campeão, foi líder na primeira fase, tem tudo para se classificar, mas não dá para comemorar se não passar pelo Avaí, porque a gente sabe o Jack tem uma sorte que de vez em quando é uma tristeza. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. E uma passadinha rápida pelo Jack Futsal. Na Supercopa Gramado de Futsal, o Jack Corona, né, está classificado para as semifinais da competição. O time tricolor venceu o Campo Mourão e o Minas pelo placar magro de 1-0 e perdeu para a CBF por 4-2 no jogo que foi marcado por algumas polêmicas de arbitragem, uma mão claríssima na bola, uma falta que não gerou expulsão, enfim, coisas que acontecem, né? E acontece muito mais com o Jack. Com os resultados, o clube ficou na segunda colocação e vai enfrentar o Atlântico de Erechim na semifinal, que foi o líder do outro grupo. O jogo está marcado para as 19 horas e tem transmissão do Band Esportes e da NS Sport. A NS Sport, se não me engano, está com o canal na Claro, mas a transmissão acontece de graça no YouTube também. E o adversário tricolor é o Algoz da final da última LNF, né? Já que perdeu para o Atlântico tomando 2 gols, a virada nos últimos segundos de jogo. E é isso, torcedor tricolor. Esse foi o resumo da preparação do Jack para um dos jogos mais importantes dos últimos 5 anos. Ficamos na torcida para que o tricolor do norte do estado volte aos dias de glórias.